Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa da série dos elementos químicos. E hoje vamos falar sobre um elemento químico interessante, que é o vanádio. Esse elemento químico tem símbolo V. Tem uma massa atômica de aproximadamente 51 unidades atômicas, 23 prótons, 23 elétrons, portanto, número atômico 23. Ele se encontra no grupo 5 e no quarto período da tabela periódica. Ele é o 22º mais abundante elemento na crosta terrestre. O vanádio foi descoberto em 1801 na cidade do México, pelo químico e mineralogista espanhol Don Andrés Manuel del Río, e foi encontrado no mineral chamado de vanadinita, e um mineral esse proveniente de Zimapán, região do México. Esse elemento químico foi redescoberto em 1830 pelo químico sueco Niels Gabriel Säfström, chamando de Vanadis, a deusa escandinava da beleza e da juventude. No entanto, o metal só foi isolado pela primeira vez em 1867, pelo químico inglês Henry Enfield Roscoe, reduzindo cloreto de vanádio com hidrogênio. Mais tarde, em 1925, os químicos americanos John Wesley Marden e Malcolm Rich obtiveram vanádio com grau de pureza em torno de 99,7%. Isso foi feito através da redução do pentóxido de vanádio, utilizando cálcio para essa redução. O vanádio pode ser encontrado em vários minerais, no carvão, no petróleo. Já entre os seus principais minérios estão a carnotita, a vanadinita, a patronita e a roscoelita. Nomes interessantes que, na verdade, são diferentes versões de minerais ricos neste elemento químico. Outra fonte comercial importante para o vanádio é a magnetita, que pode ter altos teores de vanádio em conexão com outros elementos. Altos teores de vanádio podem também ser encontrados em fuligem da queima de certos materiais naturais de petróleo, obtidos principalmente petróleo com origem na Venezuela e México. A maior parte do vanádio é empregada no preparo de liga ferro-vanádio, que pode conter até 80% de vanádio, e é usada na produção de aço e outras ligas. O aço contendo vanádio é especialmente forte, duro e possui uma resistência ao choque extremamente elevada, tá certo? E também uma elevada resistência à corrosão química. Se não fosse o aço vanádio, talvez nós tivéssemos hoje uma indústria automobilística totalmente diferente, pois é graças à sua resistência mecânica que tornaram-se possíveis os primeiros eixos de boa qualidade nos carros, há décadas atrás. Principalmente Ford foi o primeiro a utilizar o vanádio como as ligas de vanádio nos eixos automobilísticos. Aços contendo vanádio são também muito utilizados na fabricação de ferramentas, que são ferramentas de melhor qualidade, por serem mais resistentes para uso nas máquinas industriais, e matéria básica nas oficinas domésticas, sob a forma de furadeira, fresas, chaves, soquetes, alicates, entre outros. São ligas de alta resistência mecânica, portanto são seguras para usar como ferramenta, sem que haja rompimento e comprometimento da segurança do operador. O papel do vanádio como catalisador no processo de produção do aço sulfúrico já demonstraria uma enorme importância dele para a economia e a indústria química, pois aço sulfúrico é ainda uma das bases importantes das substâncias químicas disponíveis para a indústria. E o aço sulfúrico, na verdade, é uma chave para grande parte do desenvolvimento industrial. Portanto, ter processos fáceis de fabricação, que é a indução utilizando o vanádio como catalisador, torna tudo isso viável a um preço confortável. Até recentemente, media-se o desenvolvimento industrial de uma nação pelo consumo de aço sulfúrico. Só para se ter uma ideia, Alguns compostos de vanádio são usados para colorir vidros, cerâmicas, e também são usados como secantes de tintas.
O vanádio é usado diretamente na indústria de aço como pentóxido. O consumo mundial de vanádio como pentóxido flutua com a indústria do aço, mas estima-se que cerca de 50 a 60 mil toneladas por ano é consumido nessas indústrias. A África do Sul detém cerca de 40% da produção mundial, seguida pela China, Rússia, Austrália e Estados Unidos. Estima-se que, eventualmente, o consumo de vanádio poderá vir a ser aumentado pelo uso de baterias redox de vanádio, que muito prometem e que poderiam ser responsáveis pelo consumo adicionais de 10 mil toneladas por ano, caso essas aplicações venham a vingar. Jazidas de minérios de vanádio podem ser encontradas no nordeste da Bahia, na cidade de Maracás. Uma outra participação do vanádio é como impureza em estruturas cristalinas do berílio, resultando na cor azul, em conjunto com o cromo das águas marinhas, que são tipos de pedras especiais usadas pelo homem. E no verde de algumas esmeraldas. O vanádio faz parte também. Alguns seres vivos, como os tunicados ou urocordatas, possuem um sangue no qual o ferro da hemoglobina é substituído pelo vanádio. Interessante, não é? Curiosamente, no sangue desses seres vivos encontra-se também uma grande quantidade de nióbio, tântalo, titânio, cromo, manganês, molibdênio e tungstênio. O papel do vanádio como elemento traço no organismo humano continua sendo ainda pouco conhecido. No entanto, ele é usado em muitas aplicações na área médica, clínica, como, por exemplo, insulino-miméticos, no tratamento da síndrome de diabetes e assim por diante. No passado, alguns sais de vanádio foram prescritos como uma espécie de cura-tudo, bebidas mágicas. O organismo humano contém cerca de 20 a 25 miligramas no total de vanádio. Hoje sabe-se que em excesso os sais de vanádio podem ser tóxicos ao ser humano e aos seres vivos de um modo geral. As fontes naturais mais ricas em vanádio são os óleos vegetais, tais como os de soja, girassol, oliva e assim por diante. Há vários estudos que apontam que o vanádio tem um papel importante no metabolismo da epinefrina, norepinefrina e dopamina, que são hormônios aí presentes no metabolismo humano. Por esta razão, suspeita-se que os níveis de vanádio no organismo humano estão diretamente correlacionados às condições irregulares das funções cerebrais, como das psicoses e assim por diante. Assim, a desordem bipolar e os estados de maníacos depressivos das pessoas podem estar ligados a níveis elevados de vanádio. Claro, no sistema circulatório, porque, como a gente já disse, ele entra muito bem no lugar do ferro na hemoglobina. Segundo muitos, um suplemento de vanádio pode ajudar aqueles que têm depressão ou sofrem de flutuações hormonais irregulares, levando a certas consequências no cérebro. Antes de usar o suplemento vitamínico com vanádio, considere que pouco é conhecido a seu respeito, tá certo? E que uma dose diária superior a 15 miligramas pode danificar os rins, fígado e, quem sabe, outras partes. Muito bem, o vanádio é um elemento com média abundância, mas com participação comprovada na vida, nas pedras, na beleza e nas ligas, e principalmente na produção de insumos extremamente relevantes para a indústria mundial. Bom, vamos ficar aqui com o programa de hoje, onde focamos no vanádio. Esperamos que você tenha gostado e que assista aos novos programas da nossa série sobre a tabela periódica, sobre as maravilhas desses elementos que formam a base de tudo no planeta e no universo. Até lá!